quadro Ao Encontro da Mãe sempre nos reúne ao redor de eventos, mas principalmente de experiências muito bonitas que marcam a vida de pessoas que visitam ou que visitaram o Santuário Nacional. No dia 12 de maio de 1925, ou seja, há 100 anos, desembarcaram no Rio de Janeiro e peregrinaram a Aparecida os primeiros padres missionários da Congregação dos Sagrados Corações, dentre eles o padre Eustáquio, muito querido pelos mineiros, sobretudo ali de Belo Horizonte. Hoje, o padre Eustáquio é reconhecido como beato da Igreja. Em 2025, celebramos esse centenário dessa chegada, da chegada dos primeiros missionários dos Sagrados Corações ao Brasil e da visita do padre Eustáquio aqui em Aparecida. E acolhemos aqui com muito carinho no nosso estúdio o padre Vinícius Maciel. Ele é o postulador da causa do padre Eustáquio, da causa da canonização do beato Eustáquio, e temos a alegria de ter o senhor presente aqui. Seja bem-vindo, padre Vinícius. Ô, padre Eduardo, muito obrigado, alegria enorme estar aqui nesse momento celebrando este centenário. O padre Eustáquio chegou com outros companheiros há 100 anos para trazer a congregação aqui para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente, padre Vinícius, do trabalho da congregação dos Sagrados Corações no Brasil e no mundo. A nossa congregação nasceu na França e, por muitos motivos das perseguições, muitos irmãos foram martirizados, a congregação migrou para a Bélgica e para a Holanda. E foi da Holanda que vieram os primeiros missionários para cá. Então chegaram naquela época o provincial da Holanda, o padre Norberto, acompanhado do padre Gil, padre Matias e padre Eustáquio, que seriam os fundadores. Como brasileiro, eu fico emocionado de imaginar que antes de chegarem ao posto de missão, que era no Triângulo Mineiro, do Rio de Janeiro, primeiro eles vieram a Aparecida para consagrar a missão a Nossa Senhora. E a partir daí, a congregação inicialmente foi responsável pelo santuário de Nossa Senhora da Abadia da Água Suja, hoje Romaria. E fundou também alguns colégios ali na região do Triângulo Mineiro. Também a congregação ajudou na formação do clero secular, assumindo seminários, primeiramente em Niterói, no Rio, depois em outras dioceses também. E foi se espalhando pelo Brasil através de missões em paróquias, trabalhos nas escolas, recuperação de drogados e dependentes químicos, né? E a congregação principalmente trabalhou muito forte nas missões populares da entronização dos Sagrados Corações na família. E o senhor trouxe um presente aqui para o santuário, né, padre? É um ex-voto, na verdade, né? É uma coisa... E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando lá de casa o que simboliza esse presente que vocês trouxeram hoje para o santuário. Recentemente, visitando a família do padre Eustáquio na Holanda, um sobrinho dele me deu um cartão postal com a foto daqui do santuário, uma pintura dos pescadores. Era um postal que em 1925 o padre Eustáquio enviou para a família dele, dizendo que estava aqui nesse famoso centro de peregrinação. Então, para marcar o centenário e como ex-voto, porque eles vieram aqui para consagrar há 100 anos e hoje, agradecidos, a congregação vem até Aparecida para agradecer à mãe pela acolhida, pelo carinho, pelo cuidado e pela proteção ao longo desses anos. Então, essa cópia deste cartão postal, escrito de próprio punho pelo padre Eustáquio, que nós trazemos para compor aqui os ex-votos do santuário. Eu me lembro que nos primeiros meses do ano, quando a gente conversou sobre esse centenário, sobre a visita do padre Eustáquio à Aparecida, eu lembrei de procurar ali no livro do tombo do santuário, nas crônicas da comunidade redentorista, alguma referência. A gente encontrou isso, né? Na crônica redentorista. A crônica redentorista, ela é um livro que traz as anotações das atividades
principais do santuário, da comunidade redentorista. E esse é um costume antigo que não só os redentoristas, mas várias congregações religiosas conservam esse costume de fazer um livro de crônicas. E nesse livro, no livro de crônicas da comunidade redentorista, consta lá a visita do padre Eustáquio e dos outros padres que vieram para essa visita há 100 anos aqui em Aparecida. Padre, ali em Belo Horizonte é que está sepultado o Beato Eustáquio, não é? Em Belo Horizonte. Na verdade, ele ficou só 1 ano em Belo Horizonte. É impressionante a presença que ele tem até hoje, depois de mais de 80 anos, mas ele está sepultado lá, na igreja que ele iniciou, que hoje é conhecida como o Santuário da Saúde e da Paz, que era o lema dele, mas para qualquer de Belo Horizonte é a igreja do Padre Eustáquio. Interessante porque a gente que não é mineiro e que nunca morou em Belo Horizonte tem essa imagem bonita, porque na cidade há muita referência ao Padre Eustáquio, né? Dá a impressão de que, apesar dele ter trabalhado pouco tempo ali na cidade, o santuário no qual ele está sepultado é um ponto de referência pastoral para toda a arquidiocese de Belo Horizonte, né? O cardeal Dom Serafim costumava dizer que o Padre Eustáquio foi um vendaval de Deus. Mudou o nome da rua, do bairro, mudou o nome da igreja e trouxe uma renovação espiritual muito grande, né? As próprias pessoas, costume das famílias ter os filhos com o nome de Eustáquio, e a presença dele é ali muito marcante. Então, principalmente, o Padre Eustáquio é conhecido em Belo Horizonte, em São Paulo, na cidade de Poá, que foi onde começaram os sinais extraordinários das curas, pelo dom de cura que ele teve, e no Triângulo Mineiro, na região ali de Patrocínio, Monte Carmelo e Romaria. Onde começou a obra. A congregação começou ali. O Padre Eustáquio, o senhor estava dizendo que a congregação originalmente é francesa, é uma fundação francesa, mas que os missionários que vieram para o Brasil vieram da Holanda. Né? Da Holanda. O Padre Eustáquio era também holandês, não é? E esse grupo holandês veio para o Brasil com o objetivo de evangelizar. O senhor já descreveu grande parte do trabalho que a congregação realizou, sobretudo no início, mas ali no centro do carisma da congregação, qual é a atividade principal? Né? Qual que é o carisma? Como é que a gente poderia definir o carisma da congregação? A congregação nasceu durante a Revolução Francesa. Então, o que aconteceu é que a França estava vivendo uma situação geral de necessidades. Então, a congregação se dedica a levar o amor de Deus em qualquer circunstância, onde seja. E foi principalmente muito marcado pelo missionário Damião de Molokai, o leproso, né, que foi o grande inspirador, foi um dos primeiros da congregação. Então, a congregação, desde muito cedo, se tornou uma congregação missionária, indo para as ilhas distantes, para o Pacífico, para a África. Então, é uma congregação missionária e que tem essa missão da consagração aos corações de Jesus e Maria, levando o amor de Deus a todas as partes. E assim nós prestamos serviço à igreja onde ela necessitar da gente. Essa ideia dos corações é uma ideia muito bonita, muito terna também, né? Que faz pensar nessa intimidade de Deus que nós vivemos através de Nossa Senhora, através de Jesus. O que o senhor destacaria de fundamental na vida do Padre Eustáquio, nesse sentido de indicar de onde ele busca a inspiração para o trabalho, um trabalho certamente muito dedicado. Imagine que há 100 anos deixar o país de origem e vir como missionário simboliza muito desprendimento, não é, padre? É uma coisa muito importante, muito bonita. O Padre Eustáquio nasceu em 1890 e São Damião de Molokai tinha morrido em 889. E todos os missionários que eu conheci, mais de 100, todos dizem a mesma coisa. Eles queriam ser um novo Damião. Eles queriam encontrar... Damião morreu como leproso na ilha de Molokai. Eles queriam servir a sua Molokai. Então, fundamentalmente, eles tinham, e Padre Eustáquio é um missionário no meio dessa centena, não é? Que tinha esse ideal de levar o evangelho aonde fosse necessário, aos mais sofridos, aos mais pobres. E uma questão muito importante, a congregação
nasceu na adoração perpétua, que devia ser feita às escondidas durante a Revolução. E o padre Eustáquio foi um homem de uma vida interior muito profunda, de adoração diária ao Santíssimo Sacramento, e daí ele sempre diz que tirou toda a força para o seu serviço. Uma qualidade muito admirável no padre Eustáquio como missionário é que ele foi trabalhar numa região muito pobre, numa vila de garimpeiros, e não havia nenhum recurso de saúde. E ele se dedicou então a estudar as plantas medicinais, os recursos, ouvir, aprender com os mais velhos como minorar o sofrimento daquele povo. Então ele estudou muito as plantas, trabalhou muito na cura através de métodos naturais, e aí também se percebeu que Deus lhe concedeu o dom da cura sobrenatural. Então, ao mesmo tempo em que ele cuidou das pessoas com dedicação total, né, tanto do ponto de vista como pároco, mas também como enfermeiro, como quem ia até a roça, lá naquelas fazendas, para curar uma pessoa, para cuidar, Deus então começou a manifestar através das bênçãos que deram a saúde para muitas pessoas. O senhor fez referência ao lema do padre Eustáquio, né? Eu não sabia que ele tinha assumido esse lema da saúde como princípio, saúde e paz. O santuário até tem o nome da sua vida, né? O senhor bispo de Belo Horizonte, quando foi criar o santuário, nós até esperávamos que fosse Santuário Padre Eustáquio dos Sagrados Corações, porque lá é a matriz dos Sagrados Corações, mas Dom Valmor disse, não, nós vamos criar o Santuário da Saúde e da Paz. E é assim que ele se refere, o Dom Valmor, quando cumprimenta a gente, usa essa expressão. Eu não sabia que ela era do Padre Eustáquio. Né? Nós estamos no mês de agosto, é o mês vocacional, e certamente a figura do Beato Eustáquio, do Padre Eustáquio, nos inspira a servir o Evangelho. Padre Vinícius, muito obrigado pela sua gentileza. Eu sei que os senhores estão em retiro, bem pertinho daqui de Aparecida. Sim, vão participar da missa agora às 9 da manhã e estaremos juntos também na missa das 18 horas, celebrando esse centenário da chegada do Padre Eustáquio. É isso, Daniela, é a alegria de servir o Evangelho.